Henrique VIII esperou o corpo da Ana Bolena esfriar e 11 dias depois estava casado com outra. Você leva mais tempo do que isso para escolher sofá. E a mulher que ele escolheu em 11 dias, que ficou na história como a esposa perfeita, a santa dos Tudors, a única que ele realmente amou, é a personagem que eu menos ouço sendo questionada. E hoje a gente vai questionar. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e vocês já sabem que eu tenho uma opinião muito formada sobre a Jane Seymour, não é segredo. Mas hoje eu vou te mostrar porque a santa dos Tudors pode ter sido a maior jogada de marketing da história. Se você acha que ela era inocente, você foi enganado por 500 anos. Mas quem era a Santa Seymour? A versão que a maioria das pessoas conhece começa em 1536, quando ela aparece na corte como dama de companhia da Ana Bolena e o rei começa a cortejá-la. E essa versão deixa de fora exatamente o que é mais importante, o que a Jane era, o que a Jane queria e o que as pessoas ao redor dela enxergaram nela antes mesmo que o Henrique tivesse consciência de que ela existia. Jane Seymour nasceu por volta de 1508 em Wolf Hall, no sudoeste da Inglaterra. Era filha de Sir John Seymour e de Margery Wentworth, e era a terceira de 10 filhos. A família Seymour era chamada de gentry, a nobreza rural de segundo escalão, com terra suficiente para ter status, mas sem riqueza e influência das casas aristocráticas. Eles não eram pobres de marré. Mas, por exemplo, não eram os Howard, não eram os Randall, não era o tipo de família que chegava à corte com o próprio peso político. O que significa na prática é que Jane Seymour cresceu num ambiente de classe média. Wolf Hall era longe de Londres, longe da corte, longe do ambiente cosmopolita que a Ana Bolena havia absorvido durante anos que passou na França. A Jane foi educada dentro do padrão de que se esperava de uma filha daquela posição e classe social do século XVI. Ler o básico, escrever básico, costurar muito bem, ser piedosa, obediente, casável e sem ambição política declarada. A Jane chegou à corte pela primeira vez, provavelmente por volta de 1529 ou 1530, como dama de companhia da Catarina de Aragão. E aqui está o primeiro dado que importa para a gente entender quem a Jane era e o que ela representava. Ela serviu a Catarina de Aragão. Em termos de posicionamento na corte, ser a dama de companhia da Catarina naquele momento era estar do lado conservador, do lado católico, do lado que resistia à reforma religiosa que a Ana Bolena e seus aliados estavam promovendo. A Jane era leal a Catarina, os registros sugerem isso e faz todo sentido, dado o ambiente da casa dela, o Wolf Hall. Família rural, tradição católica, sem nenhuma simpatia pelo tipo de agitação reformista que a Ana representava. E isso significa que quando o casamento da Catarina começou a desmoronar de verdade, quando Ana Bolena foi coroada rainha em 1533 e as damas de companhia da Catarina foram sendo progressivamente dispensadas, a Jane foi uma das que saiu. Ela voltou para Wolf Hall por volta de 1533, 2 anos fora da corte, numa família sem muita riqueza, assistindo de longe a transformação do país e da igreja, carregando a memória de uma rainha que servia e que foi descartada de uma forma que a maioria dos católicos ingleses achou escandaloso e que, conforme os historiadores puderam criar um ressentimento específico contra a mulher que tinha assumido o lugar da Catarina. Em 1535, Henrique VIII visitou Wolf Hall. Os Seymours receberam o rei com aquela hospitalidade que a ocasião exigia. E foi aí que o Henrique descobriu a Jane. Olhou para Jane pela primeira vez, mas ele não fez nada. Voltou para a corte e simplesmente foi embora. E aí entraram outros agentes específicos e a história da esposa quietinha e inocente começa a ficar mais complicada. O Sir Francis Bryan, um cortesão, um parente distante do Seymour e aliado do Thomas Cromwell, conseguiu realocar a Jane na corte, dessa vez, ironicamente, no serviço da própria Ana Bolena, mas não foi de forma pretensiosa, não. Era um cálculo do Thomas Cromwell, que em 1535 e 1536 estava em rota de colisão total com a Ana Bolena, por razões políticas. Havia várias questões, mas uma das maiores era os mosteiros tinham sido dissolvidos com a reforma religiosa
E a Ana queria transformá-los em centros para os pobres, já que as paróquias muitas vezes tinham essa função também. Só que o Cromwell queria algo mais simples, pegar o dinheiro desses mosteiros, colocar no bolso e colocar no bolso dele e da coroa, que estava falida. E para calar a Ana, ela deveria deixar de ser esposa, e o Cromwell encontrou na Jane uma alternativa. Ana Bolena era brilhante, opinativa, politicamente engajada, não tinha problema em discutir com o rei e tinha perdido pelo menos 2 filhos depois da Elizabeth, um aborto e também um menino que nasceu morto em janeiro de 1533. O casamento estava destruído e o Henrique VIII estava exausto. A Jane era quieta, obediente e religiosa sem criar problema e parecia aos olhos de um rei naquele estado emocional específico a solução para todos os problemas, e alguém se certificou de que ela aparecesse exatamente assim. A Jane foi instruída, e as fontes apontam Cromwell como origem desse conselho, a não se tornar amante sexual do rei, a recusar qualquer presente que tivesse conotação de amante e só se encontrar com Henrique na presença do irmão, Eduardo Seymour, e ser o oposto exato do que a Ana havia sido. Ela foi colocada lá para inspirar o Henrique a acabar com um casamento problemático e aceitá-la como noiva, não como entretenimento, como rainha. Tem um episódio documentado que ilustra isso com uma clareza desconcertante. Em algum momento de 1536, o Henrique mandou para Jane um presente e uma carta. A Jane devolveu o presente sem abrir. Disse o mensageiro que a sua honra era tudo que tinha e que ela não aceitaria presentes de um homem casado. E pediu que o Henrique, se quisesse lhe oferecer algo, fizesse isso por meio de um casamento legítimo, não necessariamente com o Henrique, você entendeu? Virtuosa por convicção ou ela era virtuosa por estratégia? Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. E então, em maio de 1536, Ana Bolena foi presa, julgada, executada e 11 dias depois da execução, o Henrique VIII casou com a Jane Seymour. Agora a gente entra em uma parte complicada, porque eu preciso ser precisa antes de ser ácida, porque precisão é o que separa opinião de calúnia. Eu tenho a opinião declarada sobre a Jane Seymour, mas eu não faço roteiro desonesto. Então, vamos separar o que é documentado do que é teoria, do que é a minha leitura. Cada coisa em seu lugar. O que está documentado? Ana Bolena foi executada em 19 de maio de 1536. O Henrique VIII e a Jane Seymour ficaram noivos em 20 de maio de 1536, um dia depois. Casaram em 30 de maio de 1536, hoje, inclusive, 11 dias depois da execução. O Eduardo VI, o único filho que sobreviveu ao casamento, nasceu em 12 de outubro de 1537. Isso significa que o Eduardo foi concebido em algum momento ao redor de janeiro de 1537, mais de 7 meses depois do casamento. Não tem uma gravidez documentada antes do Eduardo. O que é teoria? A pressa extrema do casamento alimentou rumores que, na época, a Jane podia estar grávida antes do casamento. Alguns historiadores modernos mencionam essa possibilidade, mas não tem registro histórico sólido, nenhum documento confiável. Então, quando eu pergunto se Jane já estava grávida, eu estou sendo honesta com você. Não é fato. É uma questão legítima que a velocidade do casamento levanta, mas não é fato assim, temos certeza disso. O que essa separação não muda é o seguinte: 11 dias é um absurdo, independente de gravidez. 11 dias entre a execução de uma esposa e o casamento com a próxima é um número que, até para os padrões do Henrique VIII, chama atenção. O embaixador imperial, Eustace Chapuis, registrou a velocidade dos acontecimentos com uma linguagem que sugere que até ele, que passou anos trabalhando contra Ana Bolena, achou o ritmo meio estranho e até perturbador. E aqui é onde eu preciso falar sobre o que Jane sabia, porque é impossível, na minha leitura dos documentos e de tudo, que a Jane não soubesse o que estava acontecendo com a Ana. Ela estava na corte como dama de companhia da própria rainha, via Ana todos os dias, estava presente durante os meses em que o casamento desmoronava, estava presente quando a Ana perdeu o filho em janeiro, estava presente enquanto Cromwell construía o caso, enquanto os homens eram presos, enquanto o julgamento se desenrolava. E então a Ana foi executada em 19 de maio, e no dia 20 de maio a Jane estava noiva do rei, que tinha mandado executar a mulher para quem ela servia, uma mulher que aceita um anel de noivado 24 horas depois que a sua prima foi decapitada. É uma mulher que sabia o que estava acontecendo e escolheu continuar. Mas calma,
Como eu sempre digo, será que a Jane tinha opção real de recusar? Quando o homem mais poderoso da Inglaterra, que acabou de cortar a cabeça da esposa anterior, te oferece um anel de noivado, a palavra não é uma opção disponível. Isso é verdade, mas a Jane não era uma mulher qualquer que foi surpreendida por uma proposta inesperada. Era uma mulher que tinha sido posicionada ativamente por meses exatamente para ser a próxima rainha. A proposta de noivado não foi uma surpresa para Jane, foi o resultado de um plano que, para ela, em algum nível, tinha participado. Então, quando eu digo que eu não gosto da Jane Seymour, e eu digo isso, vocês sabem que eu não estou dizendo que ela foi uma vilã de novela. O que eu estou dizendo é mais específico. Ela sabia, ela estava perto o suficiente para saber. E não, isso não significa que a Ana Bolena e a Jane Seymour podem ser colocadas no mesmo balaio de gato. Quando Henrique VIII se apaixonou pela Ana Bolena, a ideia de um rei romper com a Igreja Católica para anular um casamento de mais de 20 anos era realmente praticamente impensável. A Ana passou mais de um ano em seu palácio no campo e recusando tornar-se amante do rei. E, além disso, não tinha controle sobre as decisões tomadas pelo Henrique contra a Catarina de Aragão ou contra a princesa Maria. E aqui a gente tem que realmente colocar um ponto, porque a imagem popular da Ana Bolena como uma madrasta cruel para Maria Tudor não encontra respaldo nas fontes, nos livros. A Ana chegou a enviar cartas incentivando a Maria a se reconciliar com o pai e retornar à corte. A gente pode compreender perfeitamente por que a Maria recusou, mas os conflitos entre pai e filha foram criados pelo Henrique VIII antes da Ana e continuaram depois dela. O problema de muitas narrativas sobre os Tudors é a busca por heroínas e vilãs, e muita gente cresce no TikTok com isso, tá? Mas na prática, a maior parte dessas mulheres tentava sobreviver dentro de um sistema em que o verdadeiro poder estava concentrado nas mãos de um homem, o Henrique VIII. E a culpa de tudo isso era o Henrique VIII. Ok, além disso, tem uma narrativa dominante sobre o casamento do Henrique com a Jane que eu quero desmontar com cuidado. A narrativa é: o Henrique amou a Jane de verdade, foi o único casamento feliz, ele chorou quando ela morreu, pediu para ser enterrado ao lado dela, em Windsor. Ela era a favorita. Tudo isso é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, não conta a história toda, porque o que o Henrique amou em Jane Seymour pode não ter sido a Jane Seymour, entende? Pode ter sido o que a Jane representava: a paz depois de anos de guerra, a solução depois de anos de problema e silêncio depois de anos de conforto, porque nesse período, vamos combinar, ele era um rei exausto, com 50 e poucos anos, com uma perna ulcerada que fedia 2/4 e o incomodava cada vez mais. Um casamento que tinha custado uma igreja inteira e não tinha produzido o herdeiro homem. Então, assim, vamos ser sinceros, esse rei não estava necessariamente buscando amor, estava buscando alívio, e a Jane era um alívio. Mas vamos olhar para o que aconteceu durante o curto reinado da Jane, 18 meses, porque esse período revela coisas sobre quem a Jane era que a narrativa de esposa perfeita convenientemente omite. Vamos lá. A Jane se posicionou como defensora da reconciliação com Roma. Ela era católica convicta e tinha simpatias declaradas pelos mosteiros que Cromwell estava dissolvendo. Em pelo menos uma ocasião documentada, ela pediu ao Henrique que reconsiderasse a dissolução dos mosteiros, e o Henrique respondeu a Jane com uma frieza que diz tudo sobre os limites do amor que ele sentia por ela. Ele lembrou a Jane do destino da rainha anterior, ou seja, Ana Bolena perdeu a cabeça. Você jura que você vai querer se meter nesse rolê, minha amada? Aí você não precisa ser muito inteligente para perceber que isso não é um comportamento de um homem apaixonado que escuta a esposa. É um comportamento de um rei que tolerava a Jane enquanto ela se comportava dentro dos limites que ele tinha estabelecido. A Jane entendeu a mensagem e recuou. Não voltou a interferir em assuntos do Estado de forma aberta e, gente, ninguém pode culpar ela disso. E os historiadores que usam esse episódio como prova de que a Jane era inocente e passiva estão confundindo realmente recuo estratégico com uma pessoa inocente e ingênua. E aqui que é a teoria do que teria acontecido se a Jane tivesse sobrevivido, ela se torna mais interessante do que a narrativa da esposa perfeita. A Jane sobreviveu 12 dias depois de dar à luz ao Eduardo. Morreu de febre puerperal em outubro de 1537. O Henrique ficou
genuinamente devastado. Ficou em luto, de verdade, usou preto por meses, mas eu sempre me pergunto, esse luto era pela Jane ou era pela versão ideal da Jane que tinha existido por 18 meses, sem ter tempo de se tornar complicada? Ana Bolena também foi amada com intensidade pelo Henrique VIII durante anos, e quando a Ana se tornou complicada, começou a criar problemas e não produziu o herdeiro que justificava tudo, o amor do Henrique não foi suficiente para salvá-la. Jane morreu antes de ter tempo de se tornar complicada. Morreu no pico da narrativa, a rainha que acabou de dar o herdeiro tão esperado. A ironia mais cruel da história da Jane é essa. Ela poderia ter sobrevivido ao Henrique se ele tivesse morrido antes do Eduardo, e morreu justamente porque sobreviveu ao parto. Existe algo perturbador na história da Jane que eu quero nomear antes de terminar esse vídeo, porque é a parte que mais me incomoda e raramente aparece nas discussões sobre ela. Não é a teoria da gravidez e nem o fato de que ela soube o que estava acontecendo com a Ana e ficou. O que me incomoda é o seguinte: a Jane Seymour foi recompensada pelo exato comportamento que a maquinaria do poder ao redor do Henrique tinha desenhado para ela. Ela foi quieta, foi amada, foi obediente, foi respeitada. Produziu um herdeiro, foi recompensada, ter o seu corpo junto ao do marido quando morreu, o que eu não chamaria de recompensa, mas enfim. E morreu antes de poder decepcionar, então foi imortalizada. A narrativa da esposa perfeita não é sobre a Jane, é sobre o que o Henrique define como perfeição feminina. E eu também acho que o Henrique nunca amou ninguém. Talvez a única mulher que ele amou foi a mamãe. Enfim, a definição é essa: uma mulher perfeita para os olhos do Henrique VIII, é aquela que não cria problemas, quando produz o resultado esperado e quando morre antes de ter tempo de se tornar inconveniente. Isso não é um elogio a Jane, é uma condescendência histórica que foi apresentada como elogio. Ana Bolena teve opinião, confrontou, falhou em produzir o herdeiro esperado e foi executada, e a história transformou na rainha problemática. Jane Seymour foi quieta, não confrontou, ou quando confrontou, recuou imediatamente, produziu o herdeiro, morreu, e a história transformou na esposa perfeita. Eu não consigo olhar para essa estrutura e simplesmente dizer, olha, Jane era boa, a Ana era problemática. O que eu consigo dizer é mais complicado e mais honesto. As duas estavam operando dentro de um sistema que tinha um pouquíssimo espaço, um espaço minúsculo para qualquer mulher que usava esse espaço, e as duas estavam de acordo com o que era esperado ou não esperado. Não tinha como elas serem designadas a outro papel que não fosse esse. A Ana não se encaixou nessa narrativa, foi descartada com violência. Jane se encaixou enquanto durou e morreu antes de ter que descobrir o que aconteceria quando o encaixe começaria a falhar. Sobre a teoria da gravidez, que é onde esse vídeo começou, eu vou encerrar com o que eu penso. Eu não sei se a Jane estava grávida, não sei. O timing é suspeito, a pressa é inexplicável pelos padrões normais, a teoria existe e tem lógica, mas infelizmente eu não tenho prova, porque eu ia adorar tirar o pau no gato. Na Jane Seymour, no caso. O que eu sei é que, então, 11 dias entre o cadafalso e o altar é um número que a história nunca explicou de forma completamente satisfatória. Que uma mulher que aceita um anel de noivado 24 horas depois que a prima foi decapitada sabia o que estava acontecendo. E que a narrativa da esposa perfeita foi construída sobre a conveniência de uma morte no momento certo, antes que houvesse tempo para decepções, para conflitos, para a realidade que sempre chega depois do conto de fadas. Eu prefiro a Ana Bolena, com todo o barulho, com toda a complicação, com todo o custo. Eu prefiro a mulher que foi ela mesma até o fim. Mas isso é a opinião minha, declarada, desde o começo, com os documentos do lado. Eu sou a Steph, obrigada por estar aqui. Se você não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Aproveita e se torna membro, me ajuda a trazer conteúdos de qualidade para você todos os dias. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo, eu te vejo amanhã para o próximo Steph Flip.